Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, como a professora Vanessa Espinosa já falou. Esse é mais um encontro do nosso grupo de estudos Humanas, o último desse semestre. Hoje a gente está em colaboração com o Laboratório de Estudo das Diferenças e Desigualdades Sociais da UERJ e iremos debater em torno do tema História Pública e Aprendizagem Histórica Escolar, com base no artigo da Sônia Vanderlei, que é o Entre Lugar do Aprendizado Escolar de História, uma perspectiva de história pública. A Sônia Vanderlei, a nossa palestrante de hoje, ela é graduada em História e em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando com grande foco nos seguintes temas: ensino de história, didática de história, história pública, história social da TV no Brasil. Nossa dinâmica hoje vai consistir, assim como nos demais encontros, ela vai fazer uma apresentação e em seguida nós vamos abrir para quem tiver dúvidas, comentários, reflexões que possam fomentar aí o nosso debate e pedimos que todos fiquem até o final, porque vamos passar a listinha de presença referente ao certificado. E é isso. Posso entrar, então? Bom, Pode obrigada, sim. obrigada, querida, obrigada, Vanessa, obrigada a todos os presentes. É muito bom estar presente mais uma vez aqui. É sempre bom dividir, é sempre bom ver um trabalho da gente refletido por tanta gente e poder pensar se a gente continuaria a dizer as mesmas coisas, ou que coisas a gente, com o tempo, com a reflexão coletiva, a gente já não se encaminharia por caminhos diferentes ou aprofundaria. Ainda mais um texto como esse texto, Entre Lugar do Aprendizado Escolar de História, uma perspectiva de história pública, ele começou um pouco antes da pandemia. E antes de eu terminar ele, quem leu percebeu isso, nós tivemos o fechamento total das nossas vidas, né, por conta do agravamento da pandemia. Então, eu efetivamente parei o texto um pouco antes de terminar, e certamente 30 dias depois, quando eu retornei, o texto já tinha um outro sentido para mim, né? Embora as questões estivessem lá postas, eu tinha questões mais prementes para pensar como ser humano mesmo, né? Não apenas como uma professora, como alguém que estuda ensino de história, do campo da ensino de história. Eu tinha coisas para pensar como um ser humano, vendo não apenas um risco real que não estava lá nos filmes de ficção científica sobre a nossa espécie, claramente a nossa geração viu isso, não viu só nos filmes de ficção científica, mas também como questões que me levaram ao texto foram agravadas, foram se consolidaram e ganharam e ampliaram a crise que a gente vivia, como o negacionismo em relação à ciência, não apenas em relação à história. Então, é claro que essas questões me fizeram repensar o final do meu texto. Tá? Bom, o que eu pretendi aqui com vocês nessa pequena apresentação? Pode passar para o primeiro, Vanessa, por favor. O que eu... Vanessa, pode passar o primeiro. Ó, o que eu quero aqui com vocês é pura e simplesmente colocar assim, questões, eixos que foram fundamentais para a estruturação desse texto. E depois a gente abre para a própria percepção de vocês em relação a ele. Então, a primeira coisa que eu queria discutir, eu já comecei com vocês, que é exatamente o contexto de produção desse texto. O ano era 2020, como eu disse, comecei um pouco antes da pandemia começar e fui pega no meio da reflexão pelo fechamento total das nossas vidas, não apenas no nosso país, mas no mundo todo.
numa oportunidade, por mais que existisse o terror, uma oportunidade da gente se perceber como iguais naquele momento, pena que a gente, passada a pandemia, parece que não aproveitou de fato esse aprendizado, mas vamos lá, nem todos nós, pelo menos. Mas o que a gente via, então, era, como eu disse, esse momento você tinha a pandemia agravando ou dando mais, ou colocando mais luzes numa estrutura extremamente conservadora, com marcas de extrema-direita que tínhamos politicamente no nosso país, né? Um governo de extrema-direita que provocava um recrudescimento num projeto extremamente conservador que já vinha em crescente no país desde 2013, ouso dizer, mas que se consolida com o golpe político de 2016. E esse processo ele tem marcas que não são só brasileiras, de uma crise nacional, é claro, mas que tem cores específicas aqui por conta do governo Bolsonaro, mas os elementos essenciais são o negacionismo científico, há um agravamento da ideia de que a ciência não é capaz de dar conta ou de responder aos problemas do tempo presente, e esse negacionismo reflete, já vinha refletindo na história, com um revisionismo negacionista da história, ou seja, da historiografia. A gente vai tentar fazer essa relação um pouco na discussão aqui. Ao mesmo tempo que isso acontecia, aparentemente de maneira contraditória, é claro que permanecia no cenário social uma demanda ampliada pela presença de narrativas históricas que dessem conta de uma série de questões que se colocavam para a sociedade. Mas a questão essencial que a gente coloca é: essa demanda por história era demanda pela presença do profissional de história, ou seja, pelo pesquisador de história, pelo professor de história? Certamente a resposta é negativa. Há uma demanda por respostas históricas, pela construção de narrativas históricas, mas não necessariamente aquelas pautadas na metodologia racional, científica, que caracteriza o fazer, o métier do historiador, do professor, eu diria, do profissional de história. E, além dessas duas questões que aparentemente podem parecer contraditórias, o que me levou o texto também é que, nesse contexto, foi, como eu digo no próprio texto, uma pergunta feita por um professor mestrando, do Prof. História, numa aula minha. É uma pergunta que marcava a angústia daquele professor por não se sentir capaz de responder a falta de confiança que determinados alunos demonstravam em suas aulas, nas respostas baseadas na história que ele dava, nas explicações históricas que ele dava para os eventos que estavam no currículo. E a pergunta era uma pergunta normal, era para essa angústia. A gente estava discutindo um texto em que trabalhava as especificidades do conhecimento histórico escolar na sua relação com os conhecimentos, com o conhecimento científico, especificamente o historiográfico, mas também com conhecimentos que estão sendo produzidos, principalmente no tempo presente, em outras esferas sociais, e que, de grosso modo, muita gente chama de senso comum. E aí ele me pergunta, mas haveria uma oposição tão grande entre conhecimento científico e esse senso comum? Ou melhor, a pergunta dele foi mais específica.
conhecimento científico e senso comum são mesmo irreconciliáveis? É que, diante da pergunta dele, eu quis discutir um pouco melhor porque que um estudante de história estaria me fazendo uma pergunta como essa. Eu quase que naturalizei a pergunta do aluno, um erro meu, e aí, com a explicação dele, ele demonstra a angústia e a gente compreende perfeitamente o porquê dessa angústia. Bem, de certa maneira, o que a gente discutiu ali levou a outros textos, a mudança na proposta que eu tinha, pelo menos nas aulas seguintes, outros textos sendo proposto para discussão e um pouco a reflexão que eu trago aqui para vocês. Pode passar, por favor, Vanessa. Então, a minha questão toda era, que eu tento mostrar no texto, dialogando com uma série de pensadores brasileiros e estrangeiros, né? Sociólogos, filósofos, era pensar, afinal de contas, qual a diferença, que parece muito simples de se entender, mas é uma situação bem mais complexa que isso, entre conhecimento científico e aquilo que, grosso modo, se chama senso comum, né? Existe uma diferença marcante entre esses dois elementos, entre essas duas maneiras de pensar o conhecimento. E o que tem isso a ver com aquilo que a gente produz na escola, com o chamado conhecimento histórico escolar? Então, o que o texto tenta mostrar, numa síntese, e vocês, não vou aqui descrever todos esses elementos, é exatamente o caminho entre a construção racional no século XVIII para o XIX, das chamadas ciências, a forma como essa organização racional, vamos chamar assim, em caixas do conhecimento produzido pela humanidade, ela vai garantir uma estrutura de controle metodológico, epistemológico para essas caixinhas, mas, ao mesmo tempo, ela expulsa uma série de concepções que estavam agregadas, por exemplo, a pensar o conhecimento de maneira mais filosófica, como um todo. Ao mesmo tempo, alguns autores eles tentam caminhar, mais contemporâneos, e eu dialogo muito mais com o Boaventura, eles tentam caminhar não por uma contestação da importância desse momento de racionalização lá no século XVIII para o XIX, né? Principalmente no século XIX, se a gente pensar nas ciências sociais e na própria história. Mas para tentar compreendê-lo num contexto em que os próprios cientistas não conseguem mais dar conta das próprias questões, trabalhando apenas nessa perspectiva, que tentam, portanto, compreender as verdades científicas sempre como verdades localizadas, ou seja, como verdades históricas, se a gente parar e pensar em larga escala. Por outro lado, o senso comum sempre foi visto, ou sempre, essencialmente visto como aquilo que não se baseia nessa metodologia científica e racional. Aquilo que se baseia muito mais na opinião, na tradição, na naturalização, em forjar dicotomias que colocam elementos como extremos opostos que não se aproximam, que não permitem uma aproximação. Portanto, o oposto do que seria o conhecimento científico. É claro que eu apresento alguns autores, né, tanto da psicologia, eu dialogo com Bachelard, eu dialogo com o Gramsci, para tentar entender, em vários campos teóricos, autores que tentam marcar essa diferença. Em nenhum momento se quer negar a capacidade explicativa dessa diferença. Entretanto, através de Boaventura, o que eu tento mostrar é que, no texto, é que necessariamente
e principalmente se tratando de professores, trabalhando com a história no sentido escolar, a gente deve usar toda a perspectiva da produção, no nosso caso, do conhecimento histórico, mas para partir, muitas vezes, de ideias que surgem do senso comum e que são carreadas para a sala de aula pelos alunos, como visões de mundo, baseadas na religiosidade, baseadas nas tradições familiares, baseadas na memória familiar ou memória de grupos de amigos. Essas memórias, essas tradições, essas visões de mundo são carreadas para a sala de aula e fazem parte da consciência histórica dos nossos alunos e nossas também. Nós não estamos à parte disso tudo, né? Entretanto, o que temos que fazer como professores de história seria oferecer aos nossos alunos outras ferramentas baseadas na produção do conhecimento histórico que garantiria a todos nós pensar criticamente esses aportes, compará-los com o próprio aporte da produção da história pela humanidade e, a partir daí, dar ferramentas para os alunos, dar maior complexidade para as suas consciências históricas. Então, na realidade, eu gosto muito de uma interpretação, e eu coloco isso no texto, do Conder sobre o trabalho do Gramsci, que, de certa maneira, também dá esse valor negativo para o senso comum, mas encontra um espaço de reflexão quando ele diz que o senso comum, ele até compara de maneira pejorativa com a visão negativa de ideologia, mas o Conder diz, mas o Gramsci consegue ver no senso comum, aspas, usando a expressão que o Conder transplanta do Gramsci, um caroço de bom senso. Ou seja, em toda ideia de senso comum, pode haver um caroço de bom senso na medida em que as pessoas possam ter ferramentas para pensar criticamente, para refletir criticamente essa ideia de senso comum. E aí ela pode se transformar no que ele chama de um caroço de bom senso. E aí eu me coloco muito no texto, e para vocês aqui, de que maneira nós, professores, trabalhando na escola básica, não temos que fazer isso a todo momento. Né? Agora, como estamos preparados, e acho que a ciência histórica é a nossa base de preparo, de sustentação, fora a nossa experiência, fora os aportes da educação, isso dá especificidade para o nosso campo, mas nós temos que estar preparados para fazer isso, para ser para colocar esse caroço de bom senso nessas ideias de senso comum. E, de certa maneira, aproximar o conhecimento científico da legitimidade que esses conhecimentos, que estão fora do aporte científico, têm para explicar o mundo para essas pessoas e para esses grupos. Nesse sentido, mas eu vou chegar depois, um pouco depois, para vocês, para tentar mostrar que eu não estou dizendo com isso que eu vejo, por exemplo, numa perspectiva negacionista ou de fake news, uma capacidade de ser esse caroço de bom senso. É claro que não. Mas eu estou abrindo um espaço, eu acho que a gente vê isso aparecer na historiografia, na visão de várias das ciências humanas hoje, quando a gente percebe que essa ciência, essa perspectiva científica forjada dentro de uma sociedade ocidental europeia, num determinado momento, surgindo junto com um domínio econômico, com um domínio político, para ser também um domínio epistemológico, como diz o Boaventura, não chega momento agora, em pleno século XXI, que a gente tem que se abrir como representantes ou como resultados que somos como intelectuais desse cadinho europeu, ocidental, científico,
racional científico, como a gente tem que se abrir a outras formas de pensar o mundo fora desse Ocidente europeu do qual somos herdeiros. Tá? Então, isso é uma perspectiva que não é só as ciências sociais e a história que trazem. Se a gente for, e aí eu uso a Chauí mesmo para mostrar, os próprios chamados representantes das chamadas ciências duras, eles também encontram espaço nas suas perspectivas, na sua maneira de organizar o seu conhecimento para dizer isso. Né? Não é cair num relativismo, não é negar a capacidade das ciências, tal qual a gente conhece, de explicar as questões do mundo, mas é dizer que ela não é a única forma de explicar o mundo para todos os grupos e para todos os seres. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E essa relação que eu faço com o conhecimento histórico é porque, como eu disse, nós, professores da escola básica, a todo momento temos que lidar com isso. Agravados cada vez mais nos tempos presentes, porque nós temos um descentramento dos espaços onde o conhecimento é produzido. Hoje, e aí eu estou falando exatamente no espaço correto, né, de historiadores que trabalham com as mídias digitais, com a internet, com a web, hoje esses espaços eles descentraram os locais de produção de conhecimento. Hoje, qualquer um pode receber toneladas de informações e produzir conhecimento em espaços variados. Não é mais só a escola ou a academia que tem o controle, ou não é mais só o livro, da forma como a gente tradicionalmente conhecia, ou o livro didático, que são os propulsores e divulgadores do conhecimento. Para o bem e para o mal, isso está esfacelado. É claro que o controle não é mais o controle da ciência, do cientista, não é mais do professor. Como é que o professor ou o cientista vai lidar com isso? Como ele tem que estar preparado para lidar com isso? É negando a capacidade desses saberes de produzir sentido, inclusive histórico? Não dá para fazer isso, né? A gente perde a função social que temos no mundo contemporâneo, no tempo presente. Pode passar, por favor, Vanessa. Estou colocando algumas questões para a gente pensar, por favor. Vanessa? Então, é nesse sentido, é a partir dessa necessidade que temos no ensino escolar de dialogar com saberes produzidos em espaços e instâncias sociais variadas, tendo como norte a nossa formação, é lógico que sim, como cientistas sociais, como historiadores, para garantir aos nossos alunos outras ferramentas, outras formas de pensar as questões que eles trazem ou que estão embutidas nas discussões dos nossos conteúdos, que eu vejo a nossa potência, ou seja, a potência do ensino escolar de história como prática de história pública. Tá? Então, esse aprendizado escolar de história tem essa possibilidade de ser uma prática de história pública. Assim como o conhecimento histórico ou historiográfico, vamos chamar, assim como as outras formas de saberes que têm e que constituem narrativas históricas, ou seja, que fazem relação entre passado, presente, prospectam futuro, a partir disso criam identidade, solidariedade, criam sentido para o eu e o outro, a identidade e a autoridade. Isso é uma narrativa histórica. Isso não é feito só pela escola e não é feito só pelo historiador profissional, seja o pesquisador, seja professor. Isso, uma série de outros profissionais e uma série de outras instâncias sociais podem fazer e cada vez mais fazem. Isso é a cultura histórica do tempo presente.
E se nós não tivermos o cuidado de estar presente de maneira crítica, a partir do nosso aporte como pesquisadores, como professores, como cientistas, sobre essa massa de informação / conhecimento, a gente desaparece brevemente, gente, porque a nossa função social deixa de existir. É a grande questão lá dos primeiros slides. Há uma demanda ampliada por história nos tempos presentes, mas essa demanda é pela narrativa histórica produzida pelo historiador? Certamente a resposta é não. A nossa narrativa e a forma como a gente, desde que a gente estabeleceu como uma daquelas caixinhas de ciência lá no século XIX, a forma como a gente estabeleceu predominantemente, para comunicar o que produzimos, comunicar o conhecimento histórico, restringiu o público capaz de fazer sentido para a sua vida com essa produção. Os nossos pares, aqueles que estão estudando história, até os nossos alunos da escola básica, a gente, mesmo que às vezes inconscientemente, tem que buscar outros aportes para que o que a gente está ensinando faça sentido para eles. Muitas vezes a gente discute como a gente tem que criar anacronismos para que eles possam começar a compreender e, a partir daí, a gente resgata um sentido mais significativo do conteúdo, dos eventos, dos processos que a gente está analisando. Então, essa é uma questão muito interessante, né? Que eu tento colocar ali no texto. Por isso eu defendo, e eu, a todo momento, em vários textos meus, de que o ensino escolar de história é, hoje, pelo menos na realidade do nosso país, uma das práticas mais potentes para ser uma prática de história pública. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, a partir disso aí, eu acho que eu tenho que deixar mais claro, se é que eu não deixei com essa explicação, o que eu estou chamando de cultura histórica, acho que eu já disse, e o que eu estou chamando de história pública. Né? Aí é que eu volto àquela questão da história pública que eu falei antes. Vou trabalhar um pouquinho melhor. Então, eu estou dialogando aqui com o Sanches Marcos, né, que discute um textinho pequeno e muito, já clássica, de 2010, mas muito importante para tentar definir o que é, para mim, essa noção tão importante no dia de hoje de cultura histórica. Um sistema sociocomunicativo de interpretação, objetivação e uso público do passado. Um processo dinâmico de diálogo social, marcado pela negociação, e eu diria, onde tem negociação é porque há conflito, não esqueçam disso, entre interpretações distintas do passado e forjado por múltiplas narrativas e diferentes abordagens que lutam para se impor socialmente. Se isso sempre existiu, cada época tem as suas culturas históricas, hoje isso se torna mais candente, porque essas disputas por narrativas históricas, elas ganham um panorama, força política digamos, na polarização extremada política, nesse reviver da extrema-direita que a gente ainda está, não se engane, eu acho que nenhum de nós, como historiadores, se engana, ainda está vivendo, né? E com muita força. Então, a cultura histórica contemporânea, ela marca essa questão. Há uma demanda ampliada por história, mas não a história produzida pelo historiador, não a história que, efetivamente, ela é mais densa, ela é mais pesada, ela é mais difícil de ser compreendida nas suas relatividades. Vamos usar o exemplo, verdade histórica. Se a gente pega lá a questão, muita gente que fala lá para o Brasil Paralelo, a gente vai ver que eles dizem, um historiador fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, daqui a pouco muda, mas que mudanças são essas? É trabalhar, quem trabalha com essa visão simplista de verdade para a verdade histórica, é trabalhar com aquela ideia fácil para ser assimilada,
né, de que existe o certo e o errado, o bom e o mal, o branco e o preto, não trabalha com a relatividade histórica da constituição de uma verdade, porque é assim que a gente constitui história, né? Conhecimento histórico. Então, é mais fácil você trabalhar e você produzir sentido numa massa que não tem esse costume de trabalhar metodologicamente com a história e que, portanto, vê sempre aquilo. O que é certo é certo. O que é errado é errado. O que é bom é bom. O que é mal é mal. Ou idealiza passados. O passado sempre foi melhor do que o presente. Na minha época, era mais ordeira. Na minha época, se respeitavam os mais velhos. Na minha época, a gente trabalha com idealizações de passados imaginários. Né? E isso é explorado por essas narrativas de teor histórico, que usam o passado para produzir solidariedade, que excluem, que negam a capacidade da ciência, em especial da história, de produzir sentido para o estar no tempo, de produzir sentido para o que sou eu e a minha relação com o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que desconstruir fazendo história, ensinando história. Né? Passa, Vanessa, por favor. O outro conceito, e aí eu quero tomar cuidado com porque no texto eu não me preocupo tanto em firmar essa questão que eu vou trabalhar aqui com vocês, é porque hoje tudo é história pública. Né? Hoje não, desde sempre. A falta ainda de uma definição fechada, eu nem sei se é necessária essa definição fechada, do que seja história pública, né? Eu acho que a ideia de um grande guarda-chuva a partir de determinados nortes, ela continua forte e necessária, principalmente para a história pública que se faz majoritariamente no Brasil, mas há uma ideia de que assim, a história pública que o Brasil Paralelo faz, a história pública que aquele negacionista faz, lá do youtuber negacionista faz, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa é uma interpretação minha. A gente tem que tomar, para mim, a gente tem que tomar muito cuidado quando denomina essas narrativas de história pública. Na realidade, são narrativas históricas, elas não deixam de ser, são sim. Né? Se elas trabalham com uma relação entre passado, presente e futuro, né? Se elas montam uma relação de proximidade ou de afastamento entre presente e passado, né? Projetando futuros para criar identidades, elas são narrativas históricas. O tempo é a marca essencial para a identificação nessas narrativas. Elas são narrativas históricas. Agora, para ser uma narrativa que represente o que eu chamaria de uma história pública, ela tem que ter algo mais. Né? Para mim, a história pública ela tem essa marca, ela tem um porquê, um senão, né? É um conjunto de práticas que vão ressignificar produção e comunicação do conhecimento histórico, ou seja, ela vai perceber que existe um esfacelamento, como eu falei, dos espaços de produção e também o esmaecimento de quem tem o direito de produzir. Pergunto a vocês, é só o historiador ou o professor que podem fazer história da maneira como a gente vai construir agora, ou produzir narrativas históricas dessa maneira? Será que não existem outros profissionais com essa capacidade? Tá? E de comunicar esse conhecimento para quem? Para um público ampliado. Para garantir a função social dessa história, a gente tem que buscar falar para esses públicos que estão demandando narrativas históricas, que estão demandando história e que, portanto, se a gente não entrar, outras pessoas o farão e não necessariamente com os mesmos objetivos que a gente. Espera aí, gente, deixa eu acender a luz, que já começou a ficar escuro, e agora acho que vocês já não estão nem me vendo. Espera um instantinho.
Acho que agora está melhor, né? Bom, sim, está melhor. A Vanessa já marcou. Ao mesmo tempo, então, são públicos ampliados, é uma outra preocupação em comunicar a história. Produção, comunicação, é ver a comunicação como uma dimensão da produção do conhecimento histórico. Não algo supérfluo, mas algo importante para resgatar essa função social do conhecimento histórico para o mundo prático, para o mundo real e para esses públicos ampliados. E isso tudo acontece, como eu digo, né, num mundo em que há uma disputa em relação às leituras de passado, às narrativas sobre o passado e a sua importância na produção de sentido para o presente, de sentido histórico para o presente e projeção de futuro, né? Ao mesmo tempo, isso é reflexo não apenas desses negacionistas que estão se utilizando de uma historiografia do século XIX para produzir narrativas que abarquem solidariedades para determinadas posições políticas excludentes, antidemocráticas, racistas, chauvinistas, como a minha geração dizia. Não apenas isso, é verdade, e por isso a gente tem que assumir uma posição que eu chamo de militante, para garantir a função social do nosso fazer, como professor, como profissional de história. Tá? Mas também esse descentramento, de espaço e de sujeitos que fazem a história, muito reflexo, sim, dessas novas mídias, elas também têm um lado bom que a gente não pode negar, do qual a gente tem que se aproximar, compreender e compartilhar produção de uma nova maneira de produzir o conhecimento histórico. Porque são grupos antes invisibilizados pela história e que passam a querer agora a usar essas ferramentas até para produzirem, para escreverem a sua própria história. Elas não querem que a sua história seja escrita por outro, seja lá por quem for. Eles querem escrever a sua história. Né? Essa disputa por memórias e essa relação entre história e memória, que, inclusive, leva a historiografia, a teoria da história, a rediscutir essas relações desde a década de 60, não surgem à toa. Né? Não surgem à toa. Então, se esses grupos, antes invisibilizados, chamados minorias, mas certamente não são minorias, se eles se aproveitam desse contexto tecnológico e de transformação na produção do conhecimento histórico, para dizerem, nós temos capacidade de produzir, de escrever a nossa história, embora não necessariamente usando as mesmas bases que vocês, historiadores, qual o nosso papel? Qual o nosso papel? Como é que a gente vai estar junto desses setores, ou vai negar a eles esse direito, assumindo uma posição de somos e temos, como ganhamos esse direito lá no século XIX, de termos um monopólio na produção do conhecimento histórico. Temos condição de fazer isso? Mais do que temos condição de fazer isso, é correto fazer isso nesse momento? Então, eu acho que é uma questão que a gente... Eu digo assim, gente, a gente vê isso a todo momento na sala de aula de história, embora a gente possa não teorizar dessa maneira. Então, quando o nosso aluno chega para a gente, e como um outro texto que eu produzi também, a partir da fala de uma professora ex-aluna do Prof. História, professora de uma escola pública aqui do bairro da Zona Norte do Rio, Grajaú. Ela, entrevistada por mim por uma outra questão, ela começa a discutir como um aluno dela reagiu a um exercício de 6º ano
do ensino fundamental, como ele reagia a um exercício sobre o Egito, em que ela usava os deuses egípcios, a mitologia egípcia, porque era uma coisa que ela tinha pela sua prática, que os alunos sempre gostavam de ouvir e de trabalhar, e ela partia disso para tentar colocar o Egito na sala, na realidade deles, e, a partir daí, eles se interessarem mais por trabalhar aquele conteúdo que estava lá nos livros didáticos ou no currículo para trabalhar no 6º ano do Egito. E aí o aluno ouviu, e num determinado momento ele chegou para ela e disse: eu não vou. Ela pediu para desenharem aqueles que eles achassem melhor, e porque ela queria partir disso para começar a trabalhar. E ele disse: eu não vou fazer isso porque isso é uma heresia. Esses deuses não existem, só existe um Deus, e eu não vou fazer esse trabalho. E começou a declamar versículos da Bíblia, deixando de ser ela a turma calada, muito mais do que ficava com as minhas explicações. A tal ponto que ele se sentiu, ela disse para mim, a tal ponto ele se sentiu empoderado pela declamação de versículos da Bíblia e calou a turma, que ouviu o menino de 12 anos em silêncio. E aí aquela palavra que ela disse para mim, empoderado, ele se sentiu empoderado, me calou fundo, ao ponto de eu discutir com ela o seguinte: o que nós, professores de história, nós, sujeitos dessa escola, a cultura escolar, está deixando de fazer. A gente tem que refletir muito sobre isso, ou que condições não temos para fazer. Arregimentar de conseguir dar a esse aluno e a esses alunos outras ferramentas, outras formas, através das quais eles também possam se sentir empoderados. Porque se ele se sente empoderado, eu li como ele se sente tendo um lugar quando fala usando a Bíblia como a sua fonte principal. Ele se sente parte de um grupo, parte de um todo. Ele tem um lugar, ele tem voz. E a igreja, a religião, faz isso para ele. Por que ele vai largar essa certeza que lhe dá um lugar, certamente numa comunidade em que ele não tem as mínimas, que o Estado não provém, as mínimas condições de existência, de dignidade de existência para ele e para a família dele? Por que ele vai largar aquela concepção de mundo para poder abraçar qualquer outra que lhe esgarça essa identidade, esse empoderamento? Está entendendo, gente? Nós vivemos nesse mundo. Então, que tipo de reflexão a gente tem que ter para poder lidar com isso de maneira produtiva? Não quero dizer que a gente vai transformar a vida ou transformar todos os nossos alunos em militantes ferrenhos. Não é isso. Mas é o nosso papel oferecer, usando a ciência histórica e usando as formas de produzir um aprendizado histórico significativo na escola, outras ferramentas para esse aluno pensar aquilo que ele já traz para a sala de aula. Senão, não tem sentido manter a disciplina de história na escola. E é isso que está se colocando hoje em dia. Né? Seja, como dizia e ainda continua a dizer, a escola sem partido, porque a gente não ensina, confundindo ensinar com instrução. Para eles é colocar o conteúdo linear, tal qual a história oficial lá do início, no máximo do início do século XX colocava, e aí dizer, é isso que é história. Educar, a família educa. Ou então, uma outra perspectiva, né, também que está presente, além dessa, a ideia de que a gente não precisa, ninguém precisa disso para viver, para ser um empreendedor, para sobreviver. Ninguém precisa de história. Então, de que maneira a gente tem que romper com isso? Aí eu coloquei exatamente isso, nos colocando, a meu ver, nos colocando na perspectiva de um historiador público.
Mas ser um historiador público, ao contrário do que faz o Brasil Paralelo, não é pura e simplesmente saber como se constituem narrativas históricas, porque isso a gente obrigatoriamente faz pela nossa disciplina, mas é assumir uma atitude historiadora. E aí eu dialogo um pouco com a minha querida orientadora de doutorado e amiga eterna, que é a Ana Maria Mauad. Discutindo, ela que trabalha com fotografias, com produção de sentido, usando essas outras linguagens, né? E que faz uma relação bastante fecunda disso com aprendizado de história, com a prática do historiador. Ela, trabalhando sobre isso, ela diz que assumir uma atitude historiadora é indagar o passado como uma das dimensões do terreno poroso do presente, onde residem as tradições, os comportamentos residuais, mas onde, quando problematizado, olha o caroço de bom senso no senso comum do Gramsci, tá? Mas onde, quando problematizado, emerge um conhecimento crítico que nos impele à ação, nos impele para o mundo, para pensar o nosso lugar no mundo, para pensar a nossa relação com o outro nesse mundo. Eu acho que é isso que é transformar a nossa prática como professores escolares de história em uma prática de história pública. É isso que é fazer história pública. Os negacionistas, o Brasil Paralelo, embora desenvolvam narrativas históricas, não fazem isso. Não fazem isso. Então, eu acho que o ensino escolar de história tem a sua especificidade, não apenas por uma epistemologia própria que ele tem, sim, que se relaciona com a educação, com a historiografia, com a história, a ciência, mas não é historiografia, não é educação. Mas não é apenas pela epistemologia, mas também pela prática. E aí eu coloco a praxis, que reúne isso a essa atitude historiadora. Então, são essas questões, queridos, que eu queria trabalhar com vocês. Acho que já falei até demais, mas estou aqui aberta a qualquer outra questão, dúvida que vocês queiram, ou discordância que vocês queiram colocar. Maravilhoso, minha querida Sônia. Eu vou deixar só um pouquinho aqui essas referências, né? Porque o pessoal estava perguntando aqui. Acho que dá para, a partir daqui, a gente já ter alguma base para ir atrás. O que eu dei a dica aqui, Sônia, foi que eles poderiam ir atrás do seu academia.edu, porque ele é bem atualizado, né? Você está sempre colocando lá as suas produções, então as pessoas podem também conhecer, né? Porque o Lattes nem sempre é tão amigável. Eu dei essa dica aí para o pessoal. Então, a gente tem aqui duas questões, né? Uma é o Marcos, que quer comentar com a gente algo parecido quando você contou aquele caso da professora e o aluno, né, dos versículos bíblicos, ele imediatamente lembrou e queria falar. E a segunda pessoa aqui que comentou foi o Jadson, que ele disse que, no caso específico, que parece que tocou muita gente, né, esse exemplo que você deu, como é possível, nesse caso, é possível convencer uma criança que certamente é direcionada nesse sentido em casa e na igreja? Então, essa é a primeira questão que ele colocou antes do Marcos, né? Então, não sei se você quer ouvir também o Marcos e aí juntar, né, e comentar. Vamos lá, Marcos, você está com a palavra. Muito grato. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou com um probleminha aqui, e na sua fala, professora, eu me recordo muito lá do Mark Ferro, no livro A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação, né? Essa semana, falando a respeito da ditadura militar e fazendo uma ponte ali com o Ustra, eu trouxe aquela fala do Bolsonaro no impeachment da Dilma, né? Que ele começa falando pelas crianças, né? Fazendo as críticas que ele fez à Dilma, e depois ele faz a homenagem ao brilhante Ustra,
que é uma pessoa, e eu trouxe, né, um pouco da biografia do Husserl como um torturador de criança, né? Então o cara, ele fala para defender as crianças, mas o herói dele é um torturador de criança, né? E posteriormente a isso eu fui chamado a atenção pela coordenação da escola, como se eu estivesse fazendo algo partidarista e não fazendo o exercício da história, que na minha visão é olhar para trás, planejando um futuro, que o futuro na verdade é hoje, né? O futuro na verdade é agora, mas fazendo esse exercício de reflexão do fato. E nesse mundo polarizado que a senhora trouxe aí a respeito do Brasil Paralelo, e a Balestra ela tem um trabalho muito excelente, que ela combate isso, né? A gente vê como que o ambiente escolar ele está contaminado se tocarmos, se a história toca nessas questões políticas que ameaçam a democracia, ameaçam o Estado, ameaçam a liberdade de expressão e está ameaçando a liberdade de cátedra, porque em nenhum momento a gente é político partidário, né? O professor, acima de tudo, na minha visão, ele é político, não partidário, né? Então esse era o comentário que eu queria falar, porque eu já fui chamado a atenção pela coordenação, né, pelo exercício da cátedra, a liberdade da cátedra. Isso foi numa turma de 2ª série do ensino médio. Grato. Então, vamos lá. Eu acho que dá para juntar muito bem os dois, sim, né? Quem falou agora foi o Marcos, né? E quem estava querendo falar comigo sobre o outro era o... Acho que era Jadson. O Jadson. Olha só, vai para o Jadson e vai para o Marcos. Marcos, o que você está narrando, né, é exatamente o que a gente tentou mostrar ali. A gente vive num momento de acirramento de oposições, em que, nesse contexto, tudo é lido como oposto, a posição do professor não está, não só para... elegemos o Lula, o Bolsonaro perdeu. Isso pouco significa na nossa sala de aula de mudanças, porque a marca conservadora da sociedade brasileira, a partir do governo Bolsonaro, eu diria, os ratos foram para a superfície, mas desde 2013, a marca do conservadorismo da sociedade brasileira, ela se torna sem vergonha, ela não tem mais vergonha de se mostrar, né? Pelo contrário, ela quer usar, como usava lá os adeptos do governo, a ideia da guerra cultural gramsciana para dizer: ganhamos em 64, mas não ganhamos moralmente, mas não ganhamos politicamente. A esquerda domina a educação, domina as universidades, nós temos que romper com isso. Ora, não pensem que perdeu, que isso é inocente, não pensem que perdeu o poder executivo, não vou nem falar perdeu politicamente, que se a gente olhar o nosso Congresso, não precisa nada para ver que tem lá uma vitória candente ainda, pelo menos uma divisão, né? Que não é a maioria para o lado democrático, eu diria. Embora eles não tenham a maioria, eles têm uma massa de manobra que vai para qualquer lado a partir da defesa dos seus interesses econômicos, né? Historicamente, isso se repete para os setores burgueses, historicamente. Mas esse esgarçamento está posto na sociedade brasileira, existe hoje e se reproduziu nessa reprimenda que te fizeram. Mas eu acho que a gente tem que saber usar as armas, inclusive legais, que temos para garantir o direito, e temos currículo, programa, estrutura para garantir, se houver, e espaços de defesa. Pelo menos desde o governo Bolsonaro, a gente construiu espaços de defesa jurídica, inclusive, para professores que sofrem essa pressão.
Eu só posso me solidarizar com você e dizer que existem esses espaços. O Pena, como associação da educação democrática, faz isso, se houver um recrudescimento dessa questão. Agora, é o conflito existente, né? É o conflito existente com o qual a gente tem que lutar usando as armas que temos, compreendendo que algumas vezes vamos avançar e outras vezes vamos ter que recuar para reconstruir ou construir novas ferramentas, novos instrumentos de luta. É o momento em que estamos. E isso é político. Isso é político. Isso é fazer política. Não é defender bandeirinha ou botar adesivo de qualquer partido político. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito de um teórico alemão, Borges, que, analisando a realidade da sociedade alemã, é claro que a sociedade alemã, ele trabalha a escola alemã, e a gente tem que ter muito cuidado para analisar a partir de uma realidade toda nossa e com as nossas especificidades, mas ele fala uma coisa que eu acho que extrapola a questão nacional, por essas características do crescimento da esquerda e das desigualdades em nível global. Elas explodiram de uma maneira mais clara, principalmente pela capacidade maior que esses grupos têm de, pelo menos, dizer: estou aqui sendo destruído, controlado, como o pessoal, os palestinos têm, ou como grupos étnicos na África, ou como na América Latina, na Venezuela, ou no Brasil, ou os sem terras no Brasil. Eles ganharam mais visibilidade. Isso pode não se constituir em capacidade hegemônica de transformação, mas é um elemento na minha cabeça. Né? Então, o Borges, trabalhando com a escola alemã, na realidade atual, ele diz o seguinte: se a gente tem a ideia de que a história como disciplina escolar surgiu para dar uma perspectiva nacional, para criar um sentido nacional para esse conjunto de alunos, como fazer isso na sociedade contemporânea alemã? Se você entra numa sala de aula de uma escola pública alemã, você vai encontrar grupos culturais, né? Então, culturas históricas marcadas por características as mais diferentes. Não aquela clássica do alemão de origem europeia, mas das colônias alemãs africanas, do Oriente Médio, fruto dos processos migratórios. Como fazer esse cadinho étnico, cultural, linguístico, assumir a história alemã como a parte da sua vida. Então, nesse sentido, ele é defensor da didática da história, dessa visão de pensar um aprendizado histórico escolar significativo quando dialoga com essas contradições da vida prática, com essas demandas da vida prática que a sociedade, que a cultura escolar e que o aluno carregam, mas ele diz: não dá para ter uma visão hedonista de que a gente vai trabalhar com conteúdo neutro, puro e simples. A gente tem que meter a mão na ferida de alguma maneira. Isso é ser político. A gente vai ter que lidar com essas contradições, não dá para calar sobre esses grupos, sobre essas questões. Isso tem que estar no currículo, visto de uma maneira mais ampla, mesmo que não esteja naqueles programinhas efetivos. E, de certa maneira, ainda estão, mesmo que esmaecidos, desde os PCNs. Né? Então, não dá para deixar de falar da mulher, não dá para deixar para falar dos grupos do movimento negro, não dá para falar dos indígenas, não dá para deixar de falar das questões das comunidades nos centros urbanos ou das questões dos grupos rurais. Não dá para deixar de falar disso. Senão a gente não está fazendo história do nosso tempo. E isso vai sofrer a pressão. E a gente tem que saber que vai sofrer a pressão, estar preparado, inclusive buscar essas solidariedades que já existem para isso. Aí, Jadson, eu entro na questão do convencer que você usou. Não sei, esse não é o verbo correto. Porque convencer é o que eles fazem. Eles, os negacionistas, eles que constroem aquelas narrativas históricas do Brasil paralelo, é convencer usando aquela tradição,
aquela produção de sentido mais simples que está lá num passado idealizado, está lá na tradição familiar, está lá no que meu pai falava, está lá no que o padre, o meu pastor fala, está lá nessa visão histórica da produção de vida da gente. A gente não convence. O máximo que a gente pode fazer é isso que a gente diz, por isso a gente diz que eu não estou doutrinando, quem dera que eu tivesse vontade de doutrinar, que eles dizem que a gente tem, né? Porque senão o Bolsonaro não tinha sido eleito. Eu sempre digo isso para quando falam, vocês são doutrinadores. Eu disse, meu filho, se eu fosse doutrinador, o Bolsonaro tinha sido eleito. Olha, o que eu tenho de aluno, agora eu não tenho mais, aposentada, mas o que eu tinha dava para reproduzir aí, eu não tenho nem essa capacidade, nem essa intenção. O que a gente tem condições de fazer é oferecer para esses alunos outras formas de pensar os problemas que eles trazem para a sala de aula, outras formas. E a gente tem que ter essa preocupação. E, para isso, a gente precisa conhecer muito a história. Conhecer muito a história, estar atualizado, tá? Com as fontes, com as possibilidades de trabalho, com a relação disso com o mundo onde os nossos alunos vivem. Isso não é fácil, eu sei. Falar é muito fácil, mas fazer isso cotidianamente na sala de aula, com as condições de trabalho que a maioria de nós tem, é muito difícil. Mas temos que tentar e fazer o máximo possível. E aí não é convencer, né? E aí é criar condições para que eles possam reprogramar as suas consciências históricas. Se isso vai acontecer, é uma relação de forças que a gente não tem controle de definir, e muito menos de convencer. Fala. Sônia, inclusive, queria complementar essa... Porque parece assim, tanto ela como outra pessoa que vai falar, que escreveu aqui uma pergunta, na realidade do Piauí, né? Parece assim uma desesperança. E também a gente sabe, como alguém colocou ali, que a gente está meio que... nós somos o proletariado, assim, num nível de exploração historicamente verificável, né? Mas nesse momento específico que a gente está vivendo, a gente tem adoecido em escalas gigantescas, né? Da educação básica à universitária e tudo mais. Então, é claro que a gente não está alheio a isso. Porém, a título de esperança, a gente tem o Prof. História provando aí um monte de gente pensando cientificamente sobre suas didáticas da história, sobre os seus fazeres, sobre essa consciência histórica que parece que nos vem em cima, assim como um contraponto. Então, queria aproveitar para indicar para vocês um dos nossos encontros, que foi sobre temas sensíveis, e o ensino de história, que a gente aproveitou os 60 anos do golpe, e a gente fez aqui uma conversa com o professor Danilo Silva e com o professor Gabriel Ramos. E assim, um trabalhou com ensino fundamental, sobre ditadura na Paraíba, e o outro trabalhou em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, uma cidade claramente bolsonarista, uma cidade com vilas militares, né, no Rio Grande do Norte, e ele conseguiu trabalhar num curso de ensino, que seria ensino médio. Ele trabalhou com pessoas que queriam fazer, vamos dizer assim, provas para entrar no serviço militar, e ele fez um planejamento que era uma educação histórica, que era trabalhando sobre a cultura histórica. Imagine você o desafio que esse professor não tinha. Ou seja, se o menino de 12 anos é um desafio, imaginem vocês os de 17 que querem ser militares. Então, ele conseguiu fazer uma produção ali com um jornal, e ele colocava trechos da época do Globo, da Folha de São Paulo, como a gente chama, de todas essas mídias. Ele botou trechos reais, e eles tinham a tarefa de investigar, eles tinham uma tarefa ali de detectar o que era ou não fake news. Então, veja, você está ali oportunizando um letramento histórico, um letramento digital,
provocando esse pensamento aí. Claro que o que a Sônia acabou de dizer é real, né? Então, a gente sabe que chegar até e essa transformação acontecer, a gente não sabe até onde vai a profundidade, né? É uma luta ali, todo dia. Mas os resultados que ele alcançou foram muito interessantes. O trabalho dele está publicado aí na base de dissertações do Prof. História. Então, vocês podem dar uma olhada no que ele fez, como ele construiu, quais foram as dificuldades, querendo trazer um pouco de esperança aí para os comentários que vocês estavam falando, né? Podemos pedir para a Maju colocar o link aí. Nós já deixamos o link do YouTube para que vocês possam já seguir, porque quando tiver os debates lá subindo, vocês já recebem uma notificação, né? Então, sigam lá o YouTube do laboratório para receber essas coisas, tá bom? Aí, vamos aproveitar, porque o Yuri... Agora, Yuri, você escreveu e você quer falar, é isso? Ou você desistiu de falar e escreveu? Me conte a sua história. Não, é isso também. É porque eu queria compartilhar não só essa situação, mas compartilhar uma outra situação. Boa noite, gente. Eu sou aqui da Bahia, sou da cidade de Feira de Santana, né? E eu sou professor na rede privada há algum tempo, 3 anos aí, por aí, né? Desde quando eu estava na metade da graduação, estagiando. E um dos grandes desafios, né? Eu até compartilhar essa situação, um dos grandes desafios, eu acabei me relacionando muito com essa história que o contribuinte anterior trouxe, também que a professora estava discutindo, foi quando, esse ano, a gente estava discutindo sobre fontes históricas, né? O que é fonte histórica, como é que existe o processo de cruzamento de fontes para você chegar num resultado, numa evidenciação histórica, e a gente fez toda a discussão, e no meio da discussão surgiu uma estudante, né? Ela pergunta sobre a veracidade histórica da Bíblia, né? Ela perguntava assim, e as histórias que estão na Bíblia são verdadeiras? E eu, né, ali no 6º ano, você tem que ter uma curva, né, a ser feita, discutir sobre a Bíblia, né, ela ser uma das fontes, mas ela não ser uma fonte una. E alguns dias depois eu fui interpelado pela coordenação, porque a mãe da estudante, ela foi até a escola, né, perguntar por que o professor de história estava falando que a Bíblia não conta a verdade, né? Algo que eu não disse, só que a aluna acabou contando para a mãe, e a mãe trouxe essa distorção. Então, assim, há muitas vertentes sobre as quais nós, enquanto docentes em história, somos atacados, né? E aí a outra, e aí eu me relacionei muito, a professora trouxe essa ideia da competitividade com essa suposta história pública que esses outros meios têm feito, né? E uma grande problemática que eu tenho vivenciado, e até hoje mesmo, mais cedo, em sala de aula, eu estava tendo um debate sobre isso, sobre como é que também é feita uma história pública que não é feita nesses canais com grandes produções, mas que relativiza algumas coisas. Hoje eu tive um grande embate na minha sala do 9º ano do ensino fundamental, porque durante todo o ano letivo eu percebo que os alunos naturalizaram piadas envolvendo nazismo, né, envolvendo o Holocausto, e hoje a gente, após todo o fim da discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, eu estava discutindo justamente como é que a internet tem feito muito mal a eles, né? E alguns levantaram para me mostrar alguns vídeos em TikTok, em Instagram, que fazem piadas, né? Que fazem recreação com essas temáticas sensíveis. Então, às vezes eu sinto que a gente também não está disputando, e aí essa pergunta que eu quero fazer para a professora, acho que a gente não está disputando também só com esses grandes canais, essas grandes produções, mas também com a banalização desses temas. E a pergunta é essa, né? Como fazer para contra-atacar? Porque nesse sentido é contra-atacar mesmo, né? Essa banalização e essa pseudo-história pública que tem sido feita. Obrigado, gente. Imagine se eu soubesse como fazer, aquilo que eu digo.
acabava com o Centrão e com a extrema-direita no parlamento brasileiro, acabava com o Brasil Paralelo, mas para isso eu tinha que ter muito dinheiro também, porque eles também têm muito dinheiro para botar o logaritmo lá, né, para eles aparecerem lá na frente. Eu não sei como fazer, eu sei que ferramentas nós temos que é para partir, Yuri, né? Que é a ferramenta da própria produção do conhecimento histórico. É por isso que eu disse, se a gente, para o Marcos, ainda mais para o Marcos ou para o Jadson, né, que vive numa cidade que é marcadamente militarista nesse sentido, né? Que traz essa tradição militarista que é clássica no Brasil. Gente, o que a gente pode fazer é usar as ferramentas de produção do conhecimento e acreditar que, com as ressalvas e os problemas e os conflitos e os embates, a gente está fazendo o possível no nosso pedacinho do quintal para estar mexendo com a cabeça desses alunos. Mexer com a cabeça não é doutrinar os alunos. Como eu disse, se eu pudesse doutrinar os alunos, se eu tivesse essa competência, mas é oferecer a eles outras formas que a história, enquanto acúmulo de produção da humanidade sobre a sua própria existência, né, que a história tem para oferecer. Então, a gente sabe, está assim, olha, essa é uma ferramenta, esse é um evento, esse é um processo. Como é que você inclui isso na sua discussão? Como é que a gente pode pensar isso? Um aluno meu, uma vez, quando eu estava lá no colégio de aplicação da UERJ, né? Então, uma outra esfera que não são as escolas públicas de comunidade, é uma classe, essencialmente uma classe média, e aí fica pior ainda algumas vezes. Mas, quando o aluno foi me questionar sobre a questão da tortura, né? Mas que não foi, olha só, o avô dele era a questão do relato, né? Do testemunho, o avô dele era daquela época. Professora, a senhora era muito novinha. Falei, mas eu também vivia a ditadura. Professora, a senhora era muito novinha. Eu falei, muito obrigada, realmente. Eu era uma adolescente na época da abertura, né? Mas o meu avô viveu isso, professor, e ele disse que naquela época, na época dele, olha aí, na minha época, era mais ordeiro, não tinha tanto bandido, e que só era torturado ou preso uns poucos que eram bandidos. Então, esses uns poucos que eram bandidos, como é que eu vou para o garoto dizer assim, o seu avô é mentiroso? Vai adiantar? E também não tem sentido eu dizer isso. Então, o que eu pude fazer é trazer lá, usando o meu conhecimento sobre a Comissão da Verdade, só no Rio de Janeiro, e usei o da Bahia também para pregar com indígenas, né? Que tinha sobre indígenas na Bahia, na região do Araguaia também. Eu comecei a pegar relatos de indígenas, de camponeses, de donas de casa, de uma criança, aquela típica, o caso da criança, foi forte, né? Mas está aí, está posto, a gente pode conseguir ir mostrando. Será que foram tão poucos? Por que se tortura uma criança? Alguns, inclusive, eram documentação da própria repressão, quer dizer, não foi produzido por alguém que você pode dizer que está mentindo, era um documento do Senimar. Tá? Então, foi assim, são poucos. E se fosse só essa criança, justifica? É válido? O que deixa a gente antever dessas pessoas? Então, olha só, o que eu estou tentando mostrar para ele, usando a cognição, que eu estou usando os fontes, dizendo de onde vem, como foram conseguidas, em que condições, as dificuldades para se fazer isso no Brasil, né? Mas eu também usei outros sentidos além da cognição, porque eu trabalhei com a questão dos sentimentos desses alunos, com a noção de ser humano desses alunos. É a gente perceber que são várias dimensões que produzem o conhecimento. A gente está muito preso à cognição, mas, às vezes, a gente tem que lidar com outras facetas da formação dessa consciência histórica de todos nós. De todos nós. Aliás, essas outras facetas que são super exploradas nessas produções
que se fazem. Eles exploram a facilidade, ou a ludicidade, ou a familiaridade com determinado tipo de pensamento para produzir sentido forte. E a história fica só no cognitivo. Quando a história fica só no cognitivo, a fonte, o externo, parece que é a mesma coisa que eu digo para os meus alunos, né? É mesmo para os meus licenciandos, é a mesma coisa que dizer, estou fazendo produzindo um ensino de história significativo, porque eu estou pegando um texto da esquerda que fala sobre proletariado para trabalhar com uma turma de filhos do proletariado. Eu falei, e daí? Se esse menino, que é um menino, não é um proletariado, proletariado é uma figura abstrata conceitual, né? Se esse menino não se identificar como filho desse proletariado, meu querido, você pode botar chapéu, roupinha bonitinha nesse proletariado, que vai ser alguma coisa externa para ele, sem sentido. Ele não vai colocar sentido na sua vida prática para proletariado, burguesia, como não coloca para nobreza, né? Quando a gente fala lá na Idade Moderna e fala de nobreza ou a presença da burguesia, para eles é todo mundo a mesma coisa. Quando eu pedi para que eles trouxessem, no primeiro ano do ensino médio, no colégio de aplicação, e eu pedi para eles trazerem fontes que pudessem, de jornal, de revista, na internet, mas que pudessem dar o que eles, não queria que eles definissem, mas o que eles entendiam a partir dessas notícias sobre o que era proletariado, o que era burguesia. Eles só tinham assim, burguesia era só comerciante, 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 e proletariado era só de greve, greve, sindicato, sindicato, greve. Ou seja, o que tinha a ver com a vida deles? É o outro, nunca eu ou nós, porque eles não conseguem ver sentido para a vida deles. Então, a gente tem que trabalhar com essas outras, com a preocupação, com toda a produção do conhecimento histórico, com as fontes, com a crítica, com a interpretação, com as lacunas que existem, né? Com a objetividade possível. E é sempre uma interpretação. Que tipo de interpretação? Que interpretação é essa? Claro que ninguém vai dar uma aula de fundamentos históricos na escola básica, mas a gente tem isso quando escolhe as fontes, quando pensa, quando constrói a nossa narrativa, quando propõe problematizações, já pelo menos deve ter, mas a gente tem que trabalhar também com as outras dimensões da produção do conhecimento, inclusive com a comunicação, né? Como uma dimensão do conhecimento. É muito importante. E não é à toa que, normalmente, professores marcantes para a gente são os professores que sabem falar e a gente entende. Vai olhar as pesquisas de professores marcantes. O professor era muito conteudista, mas ele sabia passar o conteúdo. Normalmente falam isso. Porque tem uma oratória, porque tem um controle da comunicação. É uma dimensão, não é a única, mas tem que ser explorada isso. E a gente tem que saber fazer essas coisas, a partir da fundamentação que temos. Uma coisa é escrever, uma coisa é falar, outra coisa é fazer isso usando o Instagram, os blogs, um vídeo para o YouTube. Como lidar com isso? Como se prepara para isso? Ou como compartilhar com outros profissionais que, junto com a gente, são capazes de assumir, sim, uma atitude historiadora, como a gente pensou ali na definição da Ana Mauad. Não sei se respondi, mas... Muito bom, obrigada. A gente teve vários comentários, tivemos vários, mas, assim, depois você pode ler também, Sônia. A gente já vai avançando aqui no nosso horário previsto de encerramento, né? Já vai 18h40. Então, quem tiver interesse em discussões também, a gente vai ter um próximo debate às 19h na Ampul, né, sobre o ENAD, que é essa avaliação dos cursos que o Estado promove, né, para avaliar nossos cursos, e fica o convite, então, para vocês seguirem a gente, sempre que tiver esses eventos, nós vamos estar presente aí, avisando nas nossas redes sociais, tá bom? A lista de presença já estava fixada,
quem não assinou e tudo mais, tá certo? Já ainda dá tempo. E muita gente aqui te parabenizando, dizendo que gostou bastante do nosso encontro de hoje. Sônia. Eu é que agradeço a paciência e reflexão conjunta e, mais uma vez, a parceria do LEDES com o Humanas. Vanessa, muito obrigada. Nós te agradecemos. Tchau, pessoal. Até a próxima.